O avô Orofiel, como operador principal de Mitratum, não era capelino, tendo alcançado a maioridade espiritual num distante planeta, ainda desconhecido para nós. Jacob levou algumas semanas para chegar sozinho em Harã. Seus servos voltaram a meio caminho, e alcançou a casa do tio, somente com a roupa do corpo. Labão o recebeu com desconfiança e Jacob contou-lhe a verdade. Meu tio, sou o segundo filho de meu pai, Itzchak, casado com sua irmã Rebeca. Na realidade, meu irmão gêmeo nasceu alguns minutos antes de mim. Vim tão rápido atrás dele que, brincando, dizem que estava segurando o calcanhar dele. Por isso, meu nome será Jacob, aquele que segura o calcanhar. Sim, mas também significa aquele que leva a vantagem. Qual é a vantagem que você quer levar sobre mim? Perguntou-lhe o matreiro Labão. Eu, meu senhor? Nenhuma. Vim aqui para servi-lo e estou disposto a qualquer sacrifício para agradá-lo. Sim, conheço a arenga. Deixa eu ver se entendi bem o que você me disse. Como você é o segundo filho, não tem direito a nada e Abraão, seu avô, ordenou que viesse até aqui para casar-se. Com que dote? Jacob olhou nos olhos e disse-lhe, calmamente, posso trabalhar para meu tio até conseguir dinheiro suficiente de modo a ter um dote. Ouça bem o que vou lhe dizer. Não creio que você tenha aptidões para o trabalho duro. Pude observar que suas maneiras são por demais fidalgas e suas mãos são excessivamente finas, mostrando que nunca pegou numa corda para amarrar um burro bravo. Suas sandálias são novas demais, mostrando que seus pés andaram pouco tangendo rebanhos. Além disso, vejo, pela cor de sua pele, que protegeu-se demais do sol inclemente, que não andou em intermináveis pradarias ou subiu escarpadas montanhas atrás de ovelhas desgarradas, carregando terneiros e afugentando chacais e lobos. Não vejo por que deveria dar emprego a um homem cuja experiência esteja mais para tocar uma lira e cantar belas músicas do que trabalho de homem macho na lide do rebanho bravio. Yahvé havia feito um belo trabalho, porquanto, se não tivesse ainda sob o impacto da aparição, Jacob teria levantado a voz como tio, tendo uma séria altercação de resultados imprevisíveis. No entanto, Jacob engoliu o orgulho e disse-lhe com um tom de voz meigo e gentil, meu tio, o senhor é um observador notável. Descobriu uma ótima razão de ter sido enviado para longe de minha casa. Não que eu seja um preguiçoso, longe de mim tal defeito de caráter. O que acontece é que temos servos a não mais poder e sempre fui excessivamente mimado. Minha mãe não me permitiu esforços exacerbados para não ferir minha gentil compleição. Toda vez em que ia fazer algo que exigisse maior esforço, um dos meus servos corria e o fazia por mim. O que desejo é deixar esse tempo para trás, pois é de minha exclusiva vontade ter minha própria riqueza e família. A forma mansa e autoritária como falara impressionara bem Labão, que lhe respondeu, que seja então, dá-lhe um trabalho duro e veremos como se comporta. E com isso combinou um determinado salário do qual descontaria casa, comida e roupa. Quanto a casamento nada foi falado e Jacob nem sabia se Labão tinha ou não filhas. Mais tarde, ele conheceu os filhos de Labão, 3 troncudos e mal encarados homens, que estavam apacentando um rebanho de ovelhas e cabras. Foi apresentado pelo pai e olhado de esguelha pelos homens. Deram-lhe como primeira missão ir até um dos morros vizinhos, encontrar um rebanho de ovelhas e trazê-lo para poderem desalterar a sede. Desincumbiu-se bem da primeira missão. Labão colocou-o num estábulo onde iria viver. Neste local, no final do primeiro dia de trabalho de sua vida, ele conheceu a filha mais velha de Labão, cujo nome era Lia, que veio lhe trazer cobertas, um tapete remendado que serviria de piso e 2 roupas velhas e cerzidas de seus irmãos. A moça sorriu-lhe simpaticamente, e ele retribuiu, observando-a. Seu rosto era comum, seus olhos embaçados, sem vida, sua pele levemente macilenta. Sua estatura não era alta, mas era um pouco gorda para o tamanho. Parecia não ler 6 ossos deviam ser achatados.
Por outro lado, se tinha um traseiro devia estar escondido, a mulher parecia uma tábua. Já o seu sorriso era agradável e não era de toda desprovida de algum charme, quiçá, interior. Não lhe apeteceu tê-la como esposa. Para uma noite de amor, no entanto, qualquer fêmea era atraente. No outro dia acordaram-no tão cedo que o sol não tinha sequer levantado. Não reclamou e correu para fazer seu labor. Trabalhou de forma insana, procurando mergulhar na labuta de tal modo que sua mente não podia ser ocupada com outras coisas. Jacob podia ter sido, em Gerara, um relapso e preferir a ociosidade ao trabalho. No entanto, em Harã, tornara-se um obreiro sério. Por outro lado, em Gerara, mesmo sendo um tapeceiro diletante, entendia muito bem de caprinos e ovinos. Escutava atentamente Eliezer, Abraão e os seus tios, entre eles Arão e Jexã, discutirem a mistura dos sangues dos caprinos e dos ovinos. Entendia, dentro de sua visão limitada, pragmática, de genética. Esse conhecimento lhe seria de grande utilidade em futuro próximo. No segundo dia, na hora do jantar, uma nova moça veio lhe trazer a comida, já que não jantava com todos os filhos e filhas de Labão. A moça era esbelta, não muito alta, de uma beleza delicada, fina e quase diáfana. Não devia ter mais do que 12 anos, se muito. Ainda moçola, tímida e insegura, depositou a comida no chão e partiu sem muito falar. Descobriria mais tarde que era filha mais nova de Labão chamada Rachel. Sua primeira impressão de Rachel fora melhor do que a que teve de Lia, mas seu corpo cansado não lhe deu ideias lascivas. Rachel revezava-se com Lia para trazer-lhe a comida e algum conforto adicional. No inverno, deram-lhe uma coberta de carneiro toda remendada e tão mofada cujo cheiro era insuportável. Cada dia que passava, a jovem Rachel transmudava-se de uma adolescente sem graça para uma mulher esplendorosa, e o olhar acostumado de Jacob não perdia um detalhe sequer desta transformação. Ele ia se enlevando com a jovem, mesmo que suas conversas se restringissem a um mínimo necessário. Os dias tornaram-se meses e quando iria completar um ano, ele foi entreter-se com Labão. Prezado tio, tenho-lhe servido com dedicação, dando-lhe conta com justeza de todos os meus atos. Desejo, no entanto, mais do que tenho hoje, e mesmo sendo agradecido pelo que tenho obtido em sua casa, preciso pensar em amealhar recursos para ter um dote e gerar descendência. Muito bem, mas o que sugere? O senhor tem uma filha chamada Rachel que me interessa de sobejo. Ela tem o coração puro, a alma limpa e eu a desejo para minha esposa. Labão cocou sua barba, fez uma pequena pausa e depois, falou, pausadamente, muito bem, mas só há um único problema. Nossa tradição não permite que casemos a filha mais nova antes da mais velha. Só posso casar Rachel se você se comprometer em casar com a mais velha, primeiro. Será que não há ninguém em Arão e Bila que possa ser digno de Lia? Labão cocou a barba e colocou o braço no ombro de Jacob, dizendo-lhe, uma boa ovelha pode parir muitos filhotes. Alguns são belos e outros são feios. Lia está no rol das que não levaram sorte na vida. Não há pretendentes para ela e bem que eu a daria para um moço que fosse trabalhador desde que, sim, bom, sejamos honestos. Ela vale muito pela ascendência que tem, pois, assim como eu e você, ela tem sangue de Tarê nas veias. Desse modo, faço um trato com você. Trabalhe 7 anos apenas por casa e comida e lhe darei Lia. Creio que o senhor não me entendeu. O que desejo é Rachel. E é ela que desejo dar meu coração. Bobagens infantis. Não existe nada disso. O que há são homens e mulheres copulando por prazer e poder. Poder? Claro, cada filho homem que levar seu nome é seu soldado. Cada um deles irá virar um chefe de família, aumentando o poder do clã. Poder é o que importa, o resto é insignificante. Se tudo isso é verdade, por que meu tio não aumentou ainda mais seu poder? Ora, na nossa família quem tem o verdadeiro poder é As, primogênito de Nacor,
e que mantém todos os rebanhos de todos os irmãos e descendentes. O rebanho que você pastoreia é parte meu e parte de Deus. Ele sim, recebeu o poder de Nacor, assim como Itzchaque receberá de Abraão e seu irmão Esaú também, em tempo devido. Você assim como eu temos pouco. O que tenho ganhei de meu pai e de minha avó Melca com o casamento de Rebeca, minha irmã. Os pensamentos de Jacob voaram em sua mente atribulada. Que interessante. Então, durante esse ano, eu pastoreei o fruto do casamento do meu pai com minha mãe. São frutos assim como eu sou. Então, meu caro Jacob, posso considerá-lo como meu futuro genro. O velho estava aflito. Sua voz tremia. Queria livrar-se de Lia e fazer um grande casamento para Rachel, que a cada dia que passava tornava-se mais bela. Jacob sentiu a sua pressão e respondeu-lhe: não, sinto muito. Não posso casar-me com Lia se amo Rachel. Labão se irritou com a negativa. Mas isso é uma besteira sem nome, rapaz. Pode ser que seja. Mas o que eu quero é Rachel. Poderia até fazer um esforço e levar Lia junto. Como contrapeso. O comentário de Labão era de um homem furibundo. Claro que não. O casamento seria com Lia, já que a primeira e Rachel seria a segunda esposa. Você tem ideia de quanto vale Rachel no mercado de casamentos? Posso conseguir 10 camelos cheios de ouro, prata e tecidos, além de tapetes e coxins de seda. Que infelicidade pensar que tudo isso está reprimido devido à tradição de ter que casar a filha mais velha, primeiro. É verdade, Labão olhava o moço que parecia tão contrito em suas afirmativas. Será que era sincero em sua asserção? Pensou Labão. No entanto, uma solução que antevejo como sendo a mais perfeita de todas. Labão era todo ouvidos. No Oriente, casar uma filha era livrar-se de um peso inútil. Jacob iniciou seu pensamento. Proponho que me faça noivo de Lia gratuitamente e que trabalhe durante 7 anos por Rachel. Labão olhou e disse-lhe, desde que mande vir 10 camelos de ouro e prata de sua terra. De lá não virá nada a não ser notícias fúnebres. Proponho melhor. Tenho 4 minas que correspondem a 200 ciclos de prata. Com esse dinheiro, comprarei 8 ovelhas malhadas, para não confundir com suas brancas. O Senhor me permitirá pastorear as minhas ovelhas junto com as suas, e pelo fato de elas serem malhadas, não haverá motivo para confusões. As suas serão sempre brancas e as minhas serão sempre as malhadas ou riscadas. Sim. Bem, neste caso trabalharei por 3 anos sem nada a receber, para você, e terei direito a Lia. No final desse período lhe darei 30 talentos por Rachel e casarei com as duas no mesmo dia. Isso é irregular. Terá que existir 7 dias de diferença entre os 2 casamentos. Que seja. Casarei com Rachel. Não. Primeiro com Lia. Sim, é claro, e depois, 7 dias após, terei direito a Rachel. Está bem, desde que pague os 30 talentos. Sim, claro. Labão fez umas contas na mão e depois, falou, escute bem, Jacob. Você entende que 30 talentos representam 90.000 ciclos, ou seja, 3.600 ovelhas. Plenamente. E assim acordados, Jacob teria que trabalhar 3 anos de graça por Lia e poderia comprar Rachel por 3.600 ovelhas. No outro dia, Jacob ausentou-se de casa por vários dias indo até Armênia onde adquiriu 8 carneiros machos de grande vitalidade, junto com um amigo, trouxe-os até Harã, misturou-os com os rebanhos brancos de Labão e esperou que a natureza fizesse o seu trabalho. Ora, cada vez que uma ovelha branca entrava no cio, o macho malhado, mais alto e forte do que o macho branco, corria para cobrir a fêmea. Se o macho branco se enfurecesse, levava uma surra do malhado que não esqueceria tão facilmente. Em poucos meses, começaram a nascer centenas de animais malhados que Jacob e seu novo amigo, Zareque de Ugarit, apartavam do rebanho fazendo novos rebanhos que só se misturavam entre si.
Usara de um ardil que faria jus ao seu nome Jacob, aquele que suplanta os demais. Ao invés de constituir um rebanho com machos e fêmeas, esperando que as matrizes reproduzissem a velocidade da natureza, Jacob acelerou o processo, colocando somente machos e usando as fêmeas dos outros. Um macho cobria de 3 a 4 fêmeas por dia, gerando uma multidão de filhotes em poucos meses. No final do segundo ano, quando Abraão morreu, Jacob já não era tão pobre assim, tendo mais de 5.000 cabeças de rebanho malhado que comercializava em Harã, Hebel e Mal. Seu tio Labão e seus filhos só anotaram o fato muitos anos depois e nunca tiveram comprovação do ardil de Jacob. Quando perguntavam a Jacob por que seu rebanho multiplicara-se a velocidade tão imprevista, recebiam como resposta que era vontade do Senhor Yahvé, Deus de Abraão, Itsaque e Jacob. O mensageiro, enviado por Itsaque, para avisar da morte de Abraão, encontrou Labão, que o despachou com a mensagem de que Jacob estava ausente em Mitani, negociando uma grande partida de rebanho. O estafeta voltou deixando mensagem que Abraão morrera. Jacob soube do fato alguns dias depois e usou luto por um ano, só não se penalizou e se descabelou porque não tinha grande amor pelo avô. Passaram-se os 3 anos e Jacob não só tinha as 3.600 ovelhas para comprar Rachel, como tinha muito mais. Tornara-se um dos homens mais ricos do lugar, rivalizando-se com usara de expedientes os mais diferentes para enriquecer, sendo um dos preferidos de cruzar à noite as fêmeas brancas com os machos malhados e rajados, e no nascimento dos filhotes, levava-os para longe, misturando com sua espécie. Sempre existia uma ovelha disposta a dar de mamar aos terneiros. Considerando que havia mais de 2.000 ovelhas no cio por mês, conseguira aumentar seu rebanho em 4.000 cabeças sem fazer muita força. O povo desconfiava de tal artimanha, só que não havia como provar. Jacob, que caíra nas graças de Labão, marcou o dia do casamento, casando-se com Lia, e 7 dias depois, levava Rachel para o leito nupcial. Lia trouxera sua serva, de nome Zelfa, uma morena muito mais bela e apetitosa do que ela. Rachel trouxe sua escrava Bala, uma cativurrita de cabelo castanho e de pele branca como leite. Jacob passou de um simples homem, que não tinha nenhuma mulher, mantendo eventuais relações com viúvas e escravas em Harã, a um verdadeiro chefe de harém. Não se fez de rogado e possuiu Lia, Zelfa, Rachel e Bala, com diferença de poucos dias entre elas. Os anos continuaram e Jacob cada vez mais satisfeito. Enriquecer ao ponto de ter uma guarda pessoal de mais de 50 homens. A quantidade de rebanho que tinha era maior do que a soma dos demais. Sua tenda era forrada com tapetes vindos de lugares distantes, com móveis típicos dos fenícios, com joias incrustadas e desenhos exóticos. Diversificara suas atividades em muitas frentes. Tinha, além de ovinos e caprinos, rebanho de corte leiteiro, comércio de artigos de ouro e prata, cobre e bronze, além de tecidos e tapetes. Negociava com fenícios, hurritas, hititas, sumérios, acadianos e quemetenses. No entanto, sua atividade principal continuava a ser pastorear suas milhares de cabeças de animais que ocupavam os morros e os vales da Alta Mesopotâmia. Sua vida familiar era conturbada. O fato de dar maior preferência para Rachel trazia-lhe dores de cabeça com Lia, que, por sua vez, reclamava que lhe havia possuído Zelfa, sua escrava, sem seu consentimento. Jacob, docemente, respondia que amava sua primeira mulher mais do que as outras e se ficava mais tempo com Rachel era para ver se ela conseguia engravidar. Não que ela fosse estéril, só que o ovo não conseguia se fixar muito tempo no útero, sendo expelido com facilidade por um forte fluxo sanguíneo. Jacob jamais saberia que a sua enorme fixação sexual por Rachel não era somente pela rara beleza de sua mulher, mas era, antes de mais nada, uma atração de alma para alma, pois Rachel não era mais do que Martuque.
Já por seu lado, Lia era prolífica como uma coelha. Em 7 anos, tivera Reuben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zabulon e uma moça que ganhou o nome de Diná, num total de 7 filhos. Zelfa teve Gade e Azer, além de 2 meninos, ambos natimortos. A escrava Bala teve 2 filhos chamados Dan e Neftali. Bala gerou mais 3 moças que permaneceram na casa do pai até o casamento com príncipes da região de Canaã. Rachel continuava a não ter filhos até que conseguiu levar a termo a gestação de Eusebe. Quando esse menino nasceu, Reuben tinha 12 anos e Diná tinha 2. Eusebe ben Jacob era o mais bela de todos os filhos que nasceram da geração de Jacob. Seu semblante era dourado, com uma pele alva, levemente rosado. O cabelo era castanho dourado e seu porte, majestoso, desde pequeno. Nascera para ser príncipe. Estávamos por volta do ano de 1715 a.C., e Labão, cada dia que passava, ouvia mais os detratores de Jacob. Que ele tinha feito isso e aquilo, enganando não se sabe mais quem assim por diante. Num dia, numa festa dada por Jacob, Labão, tendo bebido além da conta, falou rispidamente com o genro, acusando-o de verdades e mentiras. Realmente, Jacob era sagaz e astuto nos negócios, levando vantagem sempre que negociava. No entanto, não era um ladrão na acepção da palavra. No início de sua carreira como dono de rebanhos, usara de expedientes baixos como cruzar machos com fêmeas e não dar o direito de barriga ao dono da ovelha. Não deixava de ser um roubo. É verdade que a ovelha continuava viva, só que o dono não iria usufruir de uma barrigada. Jacob sentiu nas palavras do sogro mais do que ódio ou uma bebedeira ocasional. Percebeu que ele era o porta-voz da população local e que sua vida corria perigo. Estava com 45 anos, com uma fortuna enorme, e era hora de voltar para casa. Ele sentiu que era chegado o momento. Que sinais mais irrefragáveis poderiam ser do que o perigo de morrer nas mãos de seus desafetos? Preparou sua partida para dentro de uma semana e despediu-se dos principais amigos, inclusive de Labão. A despedida do sogro foi uma das piores situações que Jacob pôde vivenciar. Foi acusado de tudo, desde roubo até as mais grossas patifarias. Jacob escutou tudo impávido e altaneiro, e, no final, antes de partir, disse-lhe com a voz firme e coragem de quem tem 100 guerreiros atrás de si: se sou tudo isso que você me imputa, deveria estar feliz por eu partir. E assim falando, partiu. Havia também outra razão para Jacob querer partir, pois a região estava empolvorosa com grupos de hititas, hurritas e citas, que passavam em largos contingentes. Jacob negociava com todos e resolvera acompanhá-los em direção a Canaã, porquanto, desta forma, teria segurança em viajar com tantos homens. Eles se deslocariam devagar, tendo crianças e muito rebanho, exigindo cuidados maiores do que uma tropa de guerra. Esses homens estavam se deslocando para Canaã, e de lá, quem sabe para onde iriam. A enorme caravana com mais de 2.000 pessoas, cerca de 100 guerreiros e 400 pastores atravessou lentamente as terras do Oriente em direção a Canaã. Eusebe tinha pouco mais de 2 anos de idade e Jacob passara mais de 20 anos em degredo. Sua preocupação era saber como o irmão o receberia. Não havia disputa entre eles, como muitos diziam, pelo fato de ter partido apressado e sem nada. Quase ninguém soubera que fora desterrado para Harã por ordem do patriarca Abraão, e as histórias de lutas e disputas entre os irmãos eram grandes. Seu pai Itzchak morrera há mais de 5 anos, e agora Esaú era o chefe do clã. Devia-lhe respeito e obediência, e, se Esaú quisesse, poderia tomar-lhe parte do rebanho, dos servos e escravos pelo direito à primogenitura. Algo totalmente insuportável à mente de Jacob. Ele passou meses imaginando as piores vilanias no sentido de se esquivar de qualquer pagamento ao irmão e ainda lucrar com isso. 3 meses depois,
A caravana aproximou-se de Gerara e instalou-se em Betel, no mesmo lugar onde Jacob tivera sua visão extraordinária. Nessa noite, sonhou novamente e viu Yahvé. Não o discernia bem. Vi um ser gigantesco acompanhado de uma multidão de seres alados, brilhantes e parecendo estar suspensos no ar. Não passava de uma imagem mental enviada por Sansavi, no sentido de comovê-lo e fazê-lo lembrar daquele instante para sempre. Sou teu Senhor Yahvé, Deus de Abraão e Itshak. Não estou totalmente satisfeito com teu comportamento e venho te dizer acres palavras. Jacob, desdobrado do corpo físico, prostrou-se perante a aparição, que continuou a lhe falar. Tu cumpriste em parte aquilo com que te comprometeste comigo, nesse mesmo lugar, há 20 anos. Trabalhaste duro e foste proficiente, no entanto usaste de ardis e enganaste teus amigos, assim como fizeste de tudo para enriquecer. Para atingir teus objetivos, nem sempre claros e corretos, foste tenebroso e pérfido. O que me dizes disto, ó Jacob? Não matei nem roubei. Usei de ardil porque todos que conheço enriqueceram através de astúcias e artimanhas. Meu avô Abraão alugou sua mulher Sara ao faraó. Meu tio Labão herdou do pai e da avó a riqueza da venda de Rebeca. Todos enriqueceram por meios de estratagemas. Por que não eu também? A justificativa de que os outros cometem vilanias não nos faculta essa liberalidade. A execração dos atos humanos não é uma obrigatoriedade. É possível viver sem paz e com respeito fraterno aos homens sem ter que enganá-los e mesquinhar a relação humana. Para que Yahvé possa calcar uma nação sobre os ombros de um homem é preciso que este eleito seja impoluto. Ó, grande Deus Yahvé, Deus de Abraão, Itshak e Jacob, seja condescendente e fira-me de morte se cometi uma vilania, mas em meu julgamento, tenho sido reto com todos. Se tenho levado vantagem em meus negócios é devido à fé que tenho no meu Senhor Yahvé. Não misturas teus negócios mesquinhos e escusos com a minha pessoa. Sê reto de caráter e assume teus erros. Assumo tudo o que tenho feito, seja de bom, seja de ruim. Veja, no entanto, no meu coração, na minha mente, se não mudei, se não me aprimorei a ponto de obter as graças do meu poderoso Senhor. Em parte sim, Jacob, mas em parte não. Vejo que no teu coração já maquinas estratagemas para burlar teu irmão. Por que não usares de verdade para com ele? Tenho medo que ele me mate e tome tudo o que é meu. Existe alguma razão para isso? Por acaso, tu enganaste em alguma transação no passado? Tem ele ódio por ti? Não. Meu irmão é um homem simples. E por causa disso tramas o seu envenenamento. És pior do que a serpente que inocula seu veneno para defender-se. Não satisfeito em seres ardiloso, anelas agora ser fratricida? Jacob começou a chorar. Seu espírito escutava as duras palavras do Deus. Sansavi representando Yahvé segurou-lhe os ombros convulsionados pelo pranto e disse-lhe acerbamente: estive ao teu lado mesmo quando usaste de ardileza para com Labão, mesmo quando fizeste o mesmo contra os rebanhos de Uz e compraste tapetes e tecidos de negociantes tão manhosos como ti. Mas em hipótese alguma permitirei que cometas a suprema vilania de matar teu irmão, indefeso, sob tua tenda, sob o signo de tua hospitalidade. Jacob chorava e ajoelhado disse-lhe: arrependo-me só de ter pensado na morte do meu irmão. Peço-lhe que me abençoes sem o que sentir-me-ei o último dos homens. Tem sido minha fé no Senhor que me fez crescer e ficar forte. Não. Foi a fé em ti próprio que te fez crescer e tornar-te rico. Se tivesses real fé em mim, jamais cometerias uma vilania ou pensadas numa, não só por medo de minha ira como também por amor à minha augusta figura. Infelizmente os homens cometem as mais hediondas vilanias no nome do Senhor. Peço-lhe que me perdoe e que me abençoe nesse momento. Prometo não levantar nunca a mão para meu irmão. Todo e qualquer ser humano é teu irmão. Que seja então, abençoe-me e considerarei todos os seres humanos como meus irmãos.
Não creio em tua honestidade de propósitos. Creia-me, poderoso Yahvé, e abençoe-me. Juro pelos céus que jamais levantarei a mão contra um ser humano enquanto viver. Um silêncio opressivo se fez entre os dois. Yahvé havia sido alertado por seus amigos espirituais de que Jacob maquinava a morte do irmão, o que seria imperdoável. Ele deveria ser duro e severo para com o recalcitrante Jacob, ferindo com uma doença que o lembraria para todo sempre de sua vilania, pois só imaginar a morte de alguém já é um crime. Neste instante, Yahvé falou: abençoar-te-ei com uma doença que te deixará sequelas que portarás o restante de tua vida. Lembrar-te-ás desse momento e deste juramento enquanto viveres. Yahvé tocou-lhe na fronte, reintroduzindo no corpo físico. Jacob entrou com um leve estrebucho e um dos espíritos da comitiva do Deus apalpou seu cérebro, na parte posterior, onde fica localizado o cerebelo. Sua mão luminosa penetrou a parte dura do crânio e lançou um minúsculo jato de luz que atingiu um lugar específico do cerebelo. Jacob estremeceu fortemente, acordando incontinente. Sentiu uma dor forte na articulação da coxa e tentou mexer-se, levantando-se, e descobriu que estava coxo. Sua perna esquerda não dobrava mais. Um microderrame no cerebelo o fizera ficar aleijado. Lembrou-se da disputa que tivera com Deus e sob a forte comoção do momento se intitulou aquele que luta com Deus, Israel. Daquele instante em diante, tendo sido feito coxo pelo poder do seu Deus, Jacob passaria a se chamar de Israel, sendo assim conhecido pelas futuras gerações. Naquela manhã dourada, levemente fria, Israel enviou seu tartã, Zareque de Ugarit, para conversar com seu irmão Esaú em Gerara. O amigo tomou 5 fortes soldados hurritas, mercenários que viviam para proteger o rebanho de incursões de povos selvagens, e dos leões e chacais do caminho, e alcançou o acampamento principal de Esaú em 2 dias. O irmão não estava, tendo ido caçar além da torrente do Quemete. Demorou mais 2 dias para voltar e quando chegou foi conversar com Zareque, que trazia presentes em ouro, prata, joias e muitas outras coisas. A conversa não podia ter sido mais amistosa, e Esaú ficou tão feliz com a volta do irmão que, no outro dia, junto com seus filhos, pastores e amigos da região foram em grande comitê para o receber. Israel estava preocupado. Imaginava sempre o pior. Cada um julga o próximo tomando a si próprio como parâmetro. Deste modo, no 3º dia, tomado de pavor, dividiu sua imensa tropa em 2 e fez uma delas afastar-se de volta até Siquém. Aliás, o grosso desta tropa foi para lá sob o comando de Reubem, o filho mais velho. Colocou no caminho para Gerara 2 olheiros que teriam como função informá-la de qualquer movimento estranho na estrada. No 4º dia, 6º desde que Zareque partira, os vigias avistaram uma grande coluna de homens aproximando-se e correram para avisar Israel. Contaram que Esaú se aproximava com 400 homens, o que deixou Israel apavorado. Imaginou defender-se, mas a dor na perna alertou para o juramento que fizera a Yahvé e pensou: Yahvé não irá permitir que Esaú, meu irmão, me mate. A tropa chegou pouco depois do almoço e Zareque vinha ao lado de um homem ruivo, rotundo e rubicundo, que arfava com esforço de andar. Zareque adiantou-se e falou alto: Mestre Jacob, este é seu amado irmão Esaú. Os 2 irmãos precipitaram-se nos braços um do outro e abraçaram-se vigorosamente. Havia quase 21 anos que não se viam. Israel convidou o irmão a entrar na sua larga tenda, onde esbanjavam-se luxo e sofisticação. Sob os coxins e tapetes de procedências diversas, os 2 irmãos conversaram longamente. Iniciaram falando de suas conquistas mútuas, já que ambos tinham enriquecido ainda mais. Falaram de filhos e mulheres, assim como de concubinas e aventuras, a maioria exageradas ou inventadas sob o efeito do doce vinho fenício, que corria às largas, junto com pães, tâmaras, uvas, mel e os outros acepipes.
Esaú falou de sua longa descendência, apresentando seus filhos Elifaz, Rauel, Jeus, e Elon, Coré, além de uma meia dúzia de mulheres que não foram contadas e apresentadas, pois mulher é peso morto para o pai, a não ser quando é bela e pode dar bom dote. A maioria dos habitantes do local era pobre e só podia dar um carneiro ou 2 ovelhas por uma fêmea, e o pai preferia vê-la infeliz nos braços de um bugia do que ficar pendurada na sua casa. Israel falou de seus filhos e apresentou a todos menos Reubem, que estava em Siquém. Esaú passou 2 dias conversando com Israel. O irmão, mais moço por alguns minutos, vendo que Esaú nada queria de seu, acabou por contar-lhe que parte do seu rebanho estava em Siquém, com o filho mais velho. Esaú riu-se do infundado medo do irmão, dizendo-lhe que seria a penúltima coisa que faria. Israel perguntou qual seria a última e Esaú respondeu-lhe sério, que caso ele cometesse o desatino de matar o próprio irmão, a última coisa que faria seria matar-se, pois não poderia viver 1 minuto com tamanha ignomínia em seu coração. Eles se abraçaram novamente em sinal de eterna fraternidade. Fico feliz em vê-lo de volta, mas há um grave problema. Só com o rebanho que você tem aqui, for aquele que ficou para trás em Siquém, não cabe na região em que estamos. O rebanho deixado por Itsaque, nosso pai, multiplicou-se e agora dobrou. Naquela época, já não dava para apacentá-lo em Gerara, e agora ficou ainda pior. Eu próprio serei obrigado a expandir minha área de pastoreio até Seir, muito em breve. Onde você crê que seria melhor para meu rebanho? Esaú, também conhecido como Edom, o ruivo, olhou longamente, ajeitou os ombros largos e peludos, e, depois, respirou fundo e falou: a situação é muito complicada. Explicarei com detalhes. Não desejo ficar mais em Gerara. O filho do falecido Abimeleque tem sido um estorvo e as pradarias estão sempre secas. Não sei se é um bom lugar para você também. No entanto, você não pode ir para lá às pressas. O ideal é ficar em Siquém por 2 ou 3 meses até que eu complete minha mudança para o Seir. Aí, depois disso, você poderá ir para lá, se lhe apetecer. Mas se não é bom para você, porque o deverá ser bom para mim? A terra está seca há muito tempo. Lembra-se de que já houve secas, e até Avrão, nosso avô, teve que partir para o Quemete. Deste modo, seca existirá tanto em Gerara como em Siquém. Em Gerara, quem sabe você não consiga fazer uma aliança melhor com o filho de Abimeleque do que eu. Pessoalmente, não o suporto nem ele a mim. Consigo, a história pode ser diferente. Você é mais político e consegue levar as coisas com mais calma do que eu. Então, sua sugestão é que eu fique 2 a 3 meses em Siquém e redondezas e depois me mude para Gerara? Creio que é o melhor. Estaremos perto e poderemos fazer aliança contra inimigos comuns. Que assim seja. Os 2 irmãos continuaram juntos, festejando por mais um dia quando então seguiram seus caminhos. Israel recuou sua tropa, unindo-se com o restante do rebanho que ficara em Siquém. As coisas não seguiram conforme planejado. A terra de Seir estava ocupada por violentas tribos nômades e Esaú sentiu dificuldades em tomar a terra e lá instalar seu rebanho. Para tal levaria mais de 6 anos, e, nesse período, Israel acampou em Siquém e alternava, indo no inverno para Betel, onde fazia suas oferendas a Yahvé na esteia que mandara erigir desde que ficara coxo. Aliás, ter ficado aleijado, foi uma das melhores coisas que lhe acontecera. Com medo de ser cada vez mais atingido pela ira de Yahvé, Israel parará de pensar em estratagemas para enriquecer, ludibriando o próximo. Dedicou-se ao comércio com o ímpeto renovado, e, sagazmente, ganhando ainda mais dinheiro sem enganar ninguém. No entanto, as coisas iriam complicar-se para sua grei graças a um caso de amor. Diná, a bela filha de Lia com Jacob, costumava passear com suas amigas pela região desde o início de sua chegada que Israel comprara de Mor, rei de Siquém,
uma grande propriedade onde colocara seu acampamento principal. Imor tinha um filho pouco mais velho do que Diná e encantou-se com a moça e ela por ele. Começaram a se encontrar em segredo, devidamente apoiados pelas amigas inconsequentes. Diná tinha 14 anos e o príncipe de Siquém, cujo nome era Araque, não alcançara os 17 anos. Resolveram que iriam se casar, mas Diná sabia que jamais seria desposada por um heveu de tez muito escura, quase marrom como um amita, e que sua família iria opor resistência completa. Explicando isso ao doce Araque, que não pensava mais nada do que casar-se com a mocinha, concluíram que deviam fugir e num rapto consensual, ele a desposaria. E assim foi feito. O escândalo tomou proporções inesperadas. Reubem, o irmão mais velho, uma raposa de astúcia e um coração empedernido, incitou os irmãos a uma traição medonha. Para todos os efeitos, a família aceitaria o fato como consumado e não se deveria guardar rancor sobre nada. No entanto, como reparação, além do dote normal exigido, a cidade de Siquém deveria pagar e participar de uma grande festa em homenagem ao casamento. E assim foi feito. Durante uma semana, foram feitos os preparativos para a grande festa de casamento entre Diná e Araque, príncipe de Siquém. Israel estava satisfeito, pois representava uma aliança importante que lhe daria uma base de ação no território de Canaã, pois já estava quase desistindo de se mudar para Gerara devido à demora de Esaú partir para Seir. Aparentemente tudo estava a contento, Israel estava satisfeito com o generoso dote, os noivos radiantes e a pequena aldeia feliz com o desenlace da escabrosa história. A noite do casamento foi festiva, com músicas, danças e muita bebida, especialmente fornecida pela família de Israel. O patriarca ainda mantinha luto pela morte de sua adorada Rachel durante o último parto quando ela lhe dera o filho mais moço chamado de Benjamim, mas sucumbira durante a delivrance, e por isso, ainda pesaroso, recolheu-se cedo, logo após a celebração do casamento. Às altas horas da noite, muitos dos convidados da aldeia, completamente bêbados, recolheram-se às suas casas enquanto que outros ainda festejaram por mais algum tempo. Na fria madrugada de dezembro, Reubem e seus irmãos mais velhos, acompanhados de 200 pastores, entraram nas casas dos infelizes aldeões e os mataram enquanto dormiam. Foi uma carnificina brutal com mais de 2.500 mortos. O noivo e o pai do noivo foram chacinados com requintes de crueldade. Araque foi castrado sob intensa dor, esvaindo-se em sangue. Finalmente, um dos esbirros de Reubem enfiou-lhe uma lança nas costas, terminando com seu suplício. O pai, Emor, foi morto após ter sua língua extirpada e seus olhos vazados. Os espíritos guias nada puderam fazer. Reubem e seus irmãos, sustentados por uma malta de espíritos obsessores, todos terrestres, nenhum capelino, estavam desvairados, estando fora de controle. Mataram e cometeram atrocidades com um prazer fora do normal. Os espíritos guias tentaram influenciar mentalmente os irmãos, mas eles estavam vibrando com tamanho ódio que suas admoestações caíram em coração seco. Eles informaram Sansavi e Esterofiel da desgraça que ocorrera e, imediatamente, eles começaram a tomar medidas para punir os culpados e salvar a tribo de Israel da fúria vingativa dos parentes das pessoas trucidadas em Siquém. De manhã, Reubem informou Israel, seu pai, do acontecido, sem poupar nenhum detalhe escabroso sequer. Reubem, um espírito capelino, de evolução ainda lerda, vingativo e repugnante, achava que havia feito algo de maravilhoso. Trataram nosso irmão como se fosse uma prostituta e, deste modo, mereceram o que tiveram. Israel estava enregelado de pavor. Mal conseguia falar. Balbuciou com extrema dificuldade. E Diná? A imbecil tentou salvar seu noivinho e acabou se machucando na contenda. Vai entender as mulheres, está viva. Reubem fez um ar de contrariedade, e disse-lhe com um ar desfeito.
O ferimento era muito extenso e tivemos que sacrificá-la. Israel estava tomado de tamanho medo que quase não se mexia. Yahvé saberia que ele era inocente. Não fizera nada contra o doce príncipe e sua própria filha. Era óbvio a qualquer um que a menina estava irradiante com o casamento. Não era bem o que ele, Israel, desejara, preferindo vê-la casada com alguém de sua própria família, porém a consorciara com um homem rico e bem situado. Você matou sua irmã como se ela fosse uma ovelha ferida. Ora, meu pai, na hora em que foi aviltada pelo Eveu passou a não ser mais nossa irmã. Israel foi se tomando de uma forte ira, despertando do estupor de que fora possuído. Você é de uma imbecilidade extraordinária. Com essa vingança idiota e despropositada, você nos colocou como proscritos em toda Canaã. Não haverá um único lugar que irá nos receber depois que souberem que atacamos cruelmente, de surpresa, covardemente, toda uma aldeia. Os parentes dos heveus virão atrás de nós, fazendo alianças com outros povos e tentarão se vingar da morte de seus parentes. Você pensou nisso, seu idiota sanguinário? Reuben nunca vira o pai tomado de tamanha raiva. Ele estava só com seus irmãos e seus esbirros, que eram minoria, pois nem todos os pastores e soldados de Israel haviam tomado parte do massacre de Siquém. Quando começaram a ver Israel tomado de fúria inaudita, prepararam-se para o pior. No entanto, Israel sabia que teria que matar todos os filhos de Lia, o que lhe seria impossível. Reuben estava aterrorizado com a reação do pai. Covarde e traiçoeiro, o primogênito de Israel estava acometido de um medo que o levou a ajoelhar-se para implorar clemência. Israel parou de falar, pensou por alguns segundos e concluiu, devido ao seu ato desprovido de sentido e de motivo, você e nenhum dos filhos que participaram dessa vilania jamais poderão ser líderes do meu clã. Reuben empalideceu. Perdera o direito à primogenitura, e, como consequência, a imensa fortuna do pai, além do poder bélico que Israel tinha para se proteger. O Senhor não pode fazer isso. Seu herdeiro passará a ser Eusebe, filho de Rachel. Que assim seja, mas não passa de um menino de 10 anos. E daí? Ele me sucederá quando eu morrer. Com 10 anos, Eusebe demonstra ser mais inteligente e responsável do que você e seus irmãos. Ele não passa de um alcaguete que está sempre a lhe trazer notícias de nossas falhas. Israel olhou nos olhos. Reuben nunca vira o pai com tamanho ódio estampado na face. Calou-se, pois sentiu que falar do filho adorado de Israel era atrair ainda mais ira paterna. Cale-se e escute bem o que tenho a lhe dizer. Você não passa de um energúmeno que não sabe usar os dons que nosso Deus lhe deu. Eu tenho direito de vida e morte sobre todos vocês, e nunca mandei açoitar nenhum dos meus pastores, dos meus guardas e dos meus filhos. Quando a vida me fazia ser inimigo de alguém, eu lhe dava as costas, e preferia ceder do que lutar. Assim fiz com os filhos de Uz e assim fiz com Labão, meu sogro. Minha mão nunca se levantou para ferir ou matar, e estou impedido, por votos celestiais, de matar ou mandar matar quem quer que seja. No entanto, se eu fosse agir corretamente, deveria chamar os parentes de todos os que você chacinou inutilmente e entregá-los para sua sanha vingadora. Os guardas pessoais, leais a Israel, já cercavam os recalcitrantes, prontos para entrar em ação sob as ordens de Israel. Só que fiz um juramento ao meu Senhor Yahvé, de que não levantaria a mão contra nenhum ser humano e não o faria em momento algum contra vocês. No entanto, ficarão confinados em suas tendas até que eu decida o que fazer com vocês. Graças a este ato de suprema ignomínia, nós nos tornamos insuportáveis para esta terra. Teremos que fugir a não ser que fiquemos e lutemos contra toda Canaã. Fomos expulsos pelos nossos próprios atos, por nossas infâmias. O sangue destes inocentes há de cair sobre nossas cabeças, transformando-nos numa raça de degradados, obrigados a ir de um lugar para outro, sem eira, nem beira.
Fomos desgraçados pelo ato abominável que vocês cometeram. Malditos sejamos. Israel tomou das cinzas que estavam frescas da fogueira da noite e jogou sobre sua cabeça. Rasgou suas vestes e retirou-se, cabisbaixo, com os olhos cheios de lágrimas. Zareque comandou os guardas e Reubem os irmãos que haviam participado, que eram todos menos Siosé por ter 10 anos e Benjamim por ter pouco mais de 1 ano, foram levados a 4 tendas onde foram confinados, com guarda permanente à porta. Israel, quando se viu a sós, começou a pensar sobre a situação. Chamou 4 homens e conversou longamente com eles. Mandou-os às aldeias vizinhas para espionarem e descobrirem o que os aliados de Siquém já sabiam e o que tramavam. Deveriam reportar-se o mais depressa possível. Israel continuou pensando enquanto lhe era servida a refeição do meio-dia. Era um homem bem informado para a época e sabia o que estava acontecendo. Sempre que caravaneiros passavam, ele lhes dava acolhida e nos opíparos repastos que lhes serviam passava a conhecer um pouco de tudo o que acontecia naquele conturbado mundo. Orofiel encontrou-se com Sansavi e sua vasta equipe e mantiveram uma importante conversa. Sansavi, você e sua falange de obreiros fizeram um trabalho notável nestes quase 2 séculos. No entanto, agora, após os terríveis acontecimentos de Siquém, os nossos superiores desejam que eles sejam levados para o Efemete, junto com os grupos de Citas, Semitas, Hititas e Hurritas, que estão partindo para aquela terra. Lá, os descendentes de Avrão irão abrigar grandes contingentes de capelenos degradados e muitos deles ainda estão em estado de profunda enfermidade mental, alimentando ódios seculares dos quais não sabem nem mais do que se trata. Essas turbas terão que passar por duras provas em terras estranhas que os tratarão com desprezo. Assim como no passado, eles também foram sumérios, arapenses e outros povos e trataram com rudeza seus irmãos menores, os terrestres, agora serão tratados da mesma forma. É a lei. Sansavi entendia perfeitamente e abaixou a cerviz em assentimento. Mas Orofiel, cada dia mais majestoso e belo, prosseguiu, agora é também chegado o tempo em que eles terão que viver apenas pela fé em Yahvé. Não deveremos mais nos manifestar com tanta intensidade. Apenas os guias espirituais normais devem fazer seu trabalho de conscientização a conta-gotas, gradativo e lento, mas profundo. O povo deve cultuar Yahvé como sendo o conceito do grande e inefável, do Pai amantíssimo, do próprio Deus. Sansavi olhou surpreso e, quando pensou em falar algo, Orofiel, lendo-lhe o pensamento, disse-lhe, não pergunte nada. Você continuará sua ascensão aos planos mais evoluídos, recebendo novas missões. Os superiores querem que você seja levado para outros planos, onde a espiritualidade se encontra em estado adiantado. Neste plano existencial, o mundo mental, existem espíritos que alcançaram as luzes da fraternidade plena. A justiça, a moral e, sobretudo o amor divino norteiam todos os atos destes espíritos. A tecnologia espiritual é tão evoluída que explicá-la seria quase impossível. Eles fazem viagens entre as estrelas, governam o seu sistema solar e visitam outras civilizações tão evoluídas quanto eles, e se relacionam com grande amizade e fraternidade, sob a égide do mesmo único Deus, Criador, doador e mantenedor da vida. Sansavi estava com os olhos em lágrimas. Não era tristeza, era extrema felicidade. Ele havia ganho o prêmio pelos excelsos trabalhos realizados. Orofiel o abraçou como a um irmão, despediram-se de todos e ambos volitaram a grande velocidade em direção ao mundo mental, desaparecendo das vistas dos demais, que haviam escutado a conversa e estavam em estado de puro deleite, com os olhos marejados de lágrimas. 4 dias haviam se passado desde o massacre de Siquém e 2 dos 4 espiões retornaram com mais notícias. O morticínio havia sido muito mal recebido e as aldeias vizinhas estavam formando um pequeno exército para atacar Israel.
O terceiro espião voltou com notícias semelhantes e o quarto nunca voltou, tendo sido provavelmente detectado e morto. Israel sentiu que era hora de partir daquele lugar. Pensou primeiro em ir até Gerara, mas soubera que o filho de Abimeleque tinha sido morto por um dos seus próprios soldados, e agora o novo general, filho do falecido Ficol, queria partir para o Quemete. A seca castigava ademais aquela região, e até Esaú estava partindo para ser às pressas, invadindo com grande força armada a região. O caminho era o Quemete. Iria unir-se ao filho de Ficol, que havia, por sua vez, feito aliança com uma tribo de Hititas que tinham uns carros de combates extraordinários. Enviou um emissário que voltou no mesmo dia, dizendo que o filho de Ficol receberia com prazer. Afinal das contas eram mais 3.000 pessoas para fortalecer o grupo. Israel deu ordem de unir todas as pessoas de sua larga tropa, seu rebanho e seus filhos. Após passar-lhes outra descompostura, os fez jurar fidelidade a Eliasep, o que fizeram relutantemente, especialmente em relação ao irmão mais novo. A grande tribo de Israel deslocou-se e dirigiu-se, junto com Hititas e cananeus de Gerara, para o Quemete. Israel foi transportado numa carroça especial, que o patriarca trouxera de Harã, e que fora construída seguindo os moldes dos antigos sumérios. Dava-lhe conforto e comodidade até alcançar a terra de Misraim, o Quemete, como era chamado por Israel e os seus. Capítulo 6. Na Ásia Menor, no planalto da Anatólia, uma série de feudos de um povo indo-europeu, que se denominava de Hititas, estava passando por grandes reformas. Havia algumas décadas que estavam acontecendo conflitos entre as várias tribos e clãs, de tal forma que algumas dessas tribos menores haviam abandonado o grande planalto indo em várias direções. Um desses grupos tinha estado em Harã, e Eblei mesclaram-se com os Hurritas, pois tinham línguas muito parecidas. Mais ao nordeste, havia tribos de mitânios que também estavam passando por problemas com estrangeiros. Uma tribo de origem uralo-altaico, que tinha vindo além do Mar Cáspio, havia sido expulsa pelos arianos, de suas planícies, perto dos Urais. Eles tinham cavalos pequenos tipicamente mongóis e usavam um arco fabuloso que conseguia arremessar uma flecha, a mais de 50 metros. Eles haviam invadido o norte da Mesopotâmia e guerrearam com os mitânios que conseguiram expulsá-los mais para o sudoeste. Essa tribo da grande nação de Citas aliou-se com os Hititas e Hurritas, e Israel os conhecia, pois negociara com eles quando ainda morava em Harã. Essas tribos coligaram-se, e como não encontraram pasto para seu rebanho, desceram em direção a Canaã. Eram mais de 100.000 pessoas em 3 grandes grupos, Hititas, Hurritas e Citas. Encontraram tribos semitas em Canaã e se associaram. Em outros lugares, enfrentaram resistência local e os dominaram com rara facilidade. A terra de Canaã estava seca demais, exigindo que fossem mais para o oeste. Os caravaneiros falavam do Quemete, especialmente do delta, rico em terras férteis, e isso atraiu a cobiça dessa federação de tribos que passou a incluir cananeus. Havia muitos anos que esses grupos, aos poucos, de forma quase imperceptível, estavam entrando no Quemete. Os primeiros a entrar foram os próprios cananeus, que já conheciam a região, levando os rebanhos para regiões do delta onde havia grandes extensões de terras para pastagens. Abraão fora ele mesmo um desses que visitaram o Quemete atrás de bons pastos e riquezas. Eles iam e vinham, e Israel acompanhara essas andanças. Os Hititas, Hurritas e Citas, em menor números, foram se deslocando para o delta já havia mais de 20 anos, instalando-se no local onde apacentavam seus extensos rebanhos. Chamavam esse lugar de Awariache, ou seja, posto avançado. Não passava de simples aldeota incrustada no delta, a alguns quilômetros do Mediterrâneo. Alguns anos antes de Israel mudar-se para o Quemete, enquanto ainda estava em Harã, os estrangeiros tinham entrado pacificamente no delta e se instalado.
Awariash seria chamada pelos gregos de Avaris e pelos quimetenses de Dijonete, era a cidade do chefe dos povos estrangeiros, Ekaksazut. Cada dia vinham mais estrangeiros. Mais de 500.000 estrangeiros haviam penetrado na região do Baixo Quemete e nelas se instalaram. O faraó sentiu que a parte oriental do delta estava praticamente tomada e resolveu que iria colocar aqueles